Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast HS Pro. Bem, aqui vamos apresentar todas as soluções aqui, todos os detalhes para você do processo de produção em home studio, né? Então a gente está trazendo aqui dicas, soluções para você poder realmente, não só isso, para você que precisa produzir áudios de qualidade profissional, né? Então eu sou o Renato Malachini. Meu nome é Henrique Solara. Então estamos aí com o Henrique e trazendo o quê? A nossa fala de sempre, que estamos literalmente de olho no som, né? E vamos estar trazendo nesse tema desse podcast aqui, muito legal para vocês, uma questão importante. Acústica. É hora de gravar para valer. Henrique, assim, não tem como pestanejar. O que é acústica? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. É sempre uma alegria a gente estar fazendo um podcast. É sempre muito bom a gente estar falando de áudio, né? Uma coisa que a gente curte demais. A gente está... É fantástico, eu adoro. Eu sou apaixonado por esse mundo, esse universo, né? Acústica. Acústica é tudo que vai tratar ali de som, né? Só que é importante a gente falar que, às vezes, a acústica ela passa despercebida. Principalmente, por exemplo, quando a gente está no início, a gente está muito focado em computador, interface, microfone e tudo mais, e a gente acaba esquecendo da principal também, né? Que é a acústica. É você ver como é que tá ali a sua sala, como é que tá o som. E uma coisa interessante, que é o seguinte, muita gente confunde sobre o que é isolamento acústico e o que é tratamento acústico. Boa. São coisas completamente diferentes. Então, fica a dica. Tá na hora de você aprender de vez a diferença. É simples, ó. Tratamento acústico. O tratamento acústico, a gente vai cuidar o quê? Das reflexões sonoras dentro da sala, tá? Então, a gente vai tratar a absorção, pra gente não ter muita reverberação, muito eco. E o que é o isolamento acústico? Ruídos externos vão entrar na sala, sons indesejáveis, e vice-versa, nada da sala sair. Mas, como a gente está tratando de home studio, pode ser também um som interno. Interno que eu digo assim, vamos supor, você tem um cantinho lá na sua casa, mas pode ser um som numa sala, na sala de TV, por exemplo, ou um som de cozinha, ou um som dentro da sua própria residência ali. Uma porta, por exemplo. Uma porta, Então é legal também você cuidar disso. Então é isso, ó. Tratamento acústico e isolamento acústico. Pronto, você já aprendeu essa definição do que é, agora você já está mais livre para começar a entender e ver as possibilidades que a gente pode fazer na acústica do seu home studio. Vamos lá, vamos seguir. Não, legal, bacana. Você comentou um negócio importante aí, assim, é uma das coisas que as pessoas acabam esquecendo. Sim. Né? Mas, com certeza, né, é um elemento que vai condenar o trabalho. Agora, por que você acredita que as pessoas acabam esquecendo isso? Então, por que as pessoas esquecem da acústica? É o que eu comentei. No início, você está focado em outras coisas, né? Você quer um bom computador, você quer uma mega interface, você quer um microfone muito bom e você esquece da sua infraestrutura, né? E até mesmo assim, você às vezes já está trabalhando ali no meio e tal, você com o tempo pode distrair um pouco sobre a acústica. Ah, poxa, não, minha acústica é boa. Mas será que não pode ficar melhor? Então, assim, às vezes ela vai passando despercebido, tipo, não, tá vazando, mas não tem tanto problema não tem problema vazar isso não vai aparecer. Então, assim, é bom a gente dar uma focada na acústica. E aí você me pergunta, quanto eu tenho que investir no meu home studio de acústica? Bom, isso vai ser muito ligado ao que você tá pensando em fazer no seu home studio, né? Vamos supor, eu quero gravar um voz violão, uma coisa simples. Então você vai ter que ter um isolamento acústico bom, né? No momento que você tem um microfone igual a esse, é um microfone condense, que ele é mais sensível, você vai ter que ter isso. Não tem jeito, você vai ter que ter um isolamento bom. Vamos supor, eu trabalho com mais assim, fone de ouvido. Eu nem tenho caixinha de som, só fone de ouvido, uma coisa mais simples, assim, eu faço umas mixagens, uma masterização e tudo mais. Então você já não precisa de um isolamento tão eficaz, vamos falar assim, não precisa investir muito. Mas no modo geral, eu aconselho você a, assim, ver com carinho
sabe? A acústica, porque ela vai estar assim, influenciando o seu áudio diretamente, cara. Se você tiver uma acústica ruim, você vai ter uma captação também ruim e você vai ter uma mixagem que, se você usa monitores de referência, você vai ter talvez uma sala influenciando na sua mixagem. Vamos supor, a sua sala tem uma sobra de grave ou de médio, ou se ela tem uma ambiência maior do que realmente precisa ter, então isso tudo pode te influenciar na mixagem. E às vezes você mixa de um jeito no estúdio, aí você vai ouvir no seu carro ou no celular, a mixagem já vai ficando completamente diferente. Então é importante você analisar isso. Por que isso está acontecendo? Será que a minha sala está tão diferente? Será que meus monitores de referência estão realmente alinhados? Ou tipo, será que eles estão flats? Flats quer dizer o quê? Que eles não estão assim, não está influenciando tanto no grave, ele não tem muito agudo nem muito médio, ele está no meio, está centralizado. Então isso tudo é importante você ver. Então assim, ela atua diretamente no resultado do seu trabalho, a acústica. Legal. Então tem que focar. E é bom comentar, Henrique, você está falando isso tudo aí, é bom comentar o seguinte. Nós estamos falando de um home studio, né? Certo. E que ainda que você tenha a clareza que você preparou isso aí dentro do seu ambiente, da sua casa, num espaço que você reservou, ou até mesmo você está num espaço, um quarto, sim, e você preparou ele de alguma maneira para fazer, coisas podem acontecer dentro da casa, né? Interferências que podem ocasionar, ou talvez algo que não tenha acontecido ainda, né? Talvez você nunca gravou e uma panela caiu. Mas o que acontece? Isso pode acontecer. Mas eu quero dizer o seguinte: é um ambiente muito propício à entrada de som, né? Vamos dizer assim, falando de isolamento, né? Muito. Você tem aí um ambiente muito característico de poder assumir isso, né? Sim. E talvez as pessoas não tenham noção total de influência externa. Não né? Tem. Alguns exemplos aí de influência externa cara, comum pra galera. Influência externa, por exemplo. A cozinha tem muitos elementos, e até mesmo porque a cozinha ela não tem tratamento acústico, então se você deixar cair alguma coisa, ela dá né? Leva tudo pro alto. Leva tudo pro alto. Se você tiver um cachorro, por exemplo, ele pode latir, se passar um estranho. E pode ser o cachorro do vizinho também. Pode ser o cachorro do vizinho. Mas você sabe, cara, uma curiosidade, eu tinha um pincher, um cachorrinho pequenininho, chamava Mavros. Aquele que é tranquilinho, né? Ele é super tranquilo, é um poço de ódio aquilo. Aí... tipo isso. Ó, a gente adora pet, hein? Eu tenho pet. Não, nada contra, eu tenho 2 putos, cara. Não, eu tenho vontade de ter outros pinchers. Isso aí tranquilo. Só que, cara, ele latia muito. E ele só sossegava quando ele ficava dentro do estúdio. Sem sacanagem. Ele era assim, um cachorro diferenciado. Bem diferenciado. Então, assim, aí chegou o pessoal, eu botei os músicos dentro do estúdio, ele ficava comigo na sala de mixagem, ele não latia, porque ele queria estar ali, não sei porquê. Se eu deixasse fora, ele latia uma coisa aguda. Tá, voltando agora ao assunto, quais são os sons que podem interferir, né, Além do pincher. Além do pincher, além do seu cachorrinho. Olha, cara, a rua, se for uma rua barulhenta, ou não, né, às vezes pode ser uma rua super silenciosa, mas um dia passa aquelas motos, faz um barulho, ou aquela galera que gosta de um som alto no carro, que sai disparando tudo que é alarme. Então, você não pode ficar refém disso, né? Porque assim, tudo bem, mesmo, às vezes você fala assim, eu gravo só de madrugada. Tá, mas você não pode ficar refém disso, cara. Você tem que ter um isolamento que assegure você que você possa gravar a qualquer momento, uma voz, um violão e tudo mais. Perfeito. Então é importante a gente focar nisso. Até em relação a você talvez escolher o cômodo da sua casa, né? Por exemplo, se eu fosse te dar um conselho, eu pegaria algum cômodo que fosse mais nos fundos, né? Que geralmente nos fundos você não tem tanta interferência da rua e você tá um pouco mais reservado também, até se for vazar algum som no seu estúdio. Então essa assim é uma dica. Perfeito, é isso aí. Então essa questão do esquecer, porque é engraçado porque a gente fala da acústica porque essencialmente ela vai acontecer, mas quando a gente começa a fazer esses 2 pilares que você comentou, que é o isolamento e que é o tratamento, e são 2 coisas completamente diferentes, completamente diferentes. Isso é importante. Às vezes a pessoa deixa passar um detalhe, e o detalhe vai tocar a diferença do trabalho. Aí, tipo assim, algo que não dá pra consertar, algo que não dá pra rever. Não, já é. Se tiver um vazamento, por exemplo, de muita reverberação, em alguns casos dá pra consertar, mas não é o ideal isso acontecer. Porque você vai ter o dobro do trabalho, né? Você vai gastar mais tempo consertando uma coisa que já era pra estar certa.
Então, assim, eu acho que não é nada viável isso. E outra coisa interessante, agora que você sabe a diferença entre o isolamento acústico e o tratamento acústico, é você tentar, no seu home studio, identificar o que existe, né? De defeito ou de possíveis problemas aí, né? Então, às vezes você pode ficar na dúvida, como é que eu faço para isolar uma janela? Como é que eu faço para o som não sair tanto do meu home studio? Ou como é que eu faço para melhorar um pouco a reverberação, né? A reflexão das ondas sonoras dentro da minha sala. Então, você pode usar alguns materiais que a gente tem em casa mesmo. Mas isso eu vou falar no final do vídeo. Boa. Fica aí que eu vou falar no final do vídeo. As grandes dicas. Essas gambiarras. Essas dicas de Vamos emergência. É dica de ouro, né? Pra Dica quem de tá ali ouro. no sufoco, né? Legal, bacana. Agora, assim, a gente pensa muito o seguinte: entende da acústica, entende de tudo que ela pode trazer pro produto final, né? O que ela poderia, por exemplo, dentro de um trabalho desse tratamento que você falou, do isolamento, assim, qual a principal oportunidade de poder cuidar desses dois pilares? No final de resultado, o que ele traz de benefício para você? Ok. No seu home studio, quando você trata, né, com carinho mesmo, assim, com dedicação, o isolamento acústico e esse tratamento acústico, você vai ter um trabalho completamente diferenciado. Eu tô para te falar que se você tá entrando no áudio com uma visão de que você precisa valorizar a acústica, você já tá um passo à frente de muita gente. Porque nem todo mundo valoriza a acústica e ela tá assim, cara, ela vai estar junto ali, porque se a acústica não tiver boa, você vai estar com assim, um mega problema na sua produção. Então, quando você tem... Qual é a vantagem de você ter uma acústica boa, ou vamos falar assim, quase perfeita no seu estúdio? Primeiro, que se você tiver uma banda, vamos supor, no seu estúdio, principalmente se tiver uma bateria ou vários instrumentos ali tocando com um PA de repente dentro do estúdio, você não vai ter o problema de vazamento. Então, de repente, você pode ensaiar até mais tarde. Você também não vai atrapalhar os seus vizinhos ou o meio externo, que isso também é muito importante. Você tem que ter esse controle de qualidade de não estar atrapalhando as pessoas, né? Boa. Quando você tá fazendo. É hobby, tudo bem, mas você não pode atrapalhar. Principalmente se for comercial, né? Tipo assim, não, eu tô começando a ganhar um dinheiro com isso. Então, você tem que valorizar o isolamento acústico. E também para o cliente se sentir mais confortável, né? De não estar entrando as coisas. Imagina só, o cara tá ensaiando, tá ouvindo o cachorro, tá ouvindo o carro, tá ouvindo o vizinho conversando, o som alto do vizinho também, né? Sim. Às vezes tem vizinho que, né, tá rolando aquele churrasco e você precisa fazer uma gravação, cara. Não, perfeito. Aí como é que você faz? Você vai lá, abaixa o som aí, cara. Não dá, né? Então é bom se isolar. E na questão agora do tratamento acústico, qual que é a vantagem? A vantagem é que você vai ter um som mais fiel ali, né? Um som mais com mais detalhes, sem muita influência do ambiente, entendeu? Agora, eu queria abrir uma aspas aí, que quando você faz uma acústica de uma sala de gravação, você pode optar, né, por fazer uma sala de gravação mais viva. O que é uma sala de gravação mais viva? É uma sala que vai responder mais à fonte sonora. Por exemplo, a nossa sala atualmente aqui do Solar Studios é uma sala que ela é mais viva, então a gente optou por isso. É uma sala que, por exemplo, se a gente gravar uma bateria, a gente pode colocar um microfone de ambiência que a gente vai ter um som extra, além do som das peças, né? É a mesma coisa se a gente botar uma voz ou se a gente gravar um violão ou algum outro instrumento, um cello ou um baixo acústico, a gente vai ter um som extra. Então a gente tem uma sala que responde junto, mas de uma maneira moderada, de uma maneira equilibrada, não como se fosse num banheiro, né? Aquele reverb excessivo. Agora, a minha indicação quando você for fazer uma sala de mixagem, que aqui é um home studio, só que como a gente já está no tempo aí no mercado, a gente conseguiu fazer ele mais elaborado, né? E com o tempo também, a gente já está tanto tempo no mercado aí, cara, a gente aprendeu com os nossos erros. Não, vamos melhorar nisso, no isolamento, no tratamento. Então, a gente vai aprimorando. Então, sobre o tratamento acústico numa sala de mixagem, eu recomendo uma sala mais seca. O que é uma sala mais seca? É que ela tem uma absorção maior, principalmente dos graves e tal, para ela não influenciar na sua mixagem. Então, basicamente isso. Agora, nada impede de você fazer uma sala de gravação
totalmente seca. Aí vai muito do seu gosto, ou tipo, vai ser um estúdio totalmente voltado para vídeo, eu vou gravar off, né? Então, o off o que é? Quando você bota aquela... Tá o ator ali, ou atriz, né? Ele vai gravar um vídeo, então você tem um microfoninho. Então, uma sala mais seca, ele não tem tanto som refletindo. Então, para vídeo é ideal, por exemplo. É isso que eu ia te perguntar, porque assim, como eu tô no meu home studio, né? Sim. Além de eu entender das demandas que vão acontecer para mim, né? Boa. Vão trazer trabalhos diferentes, eu ia até te perguntar se existe algum tipo de acústica, vamos dizer assim, universal, algo que possa atender várias demandas, ou, por exemplo, você tem que entender qual segmento você está seguindo para você ter um controle maior na entrega dessa qualidade. Como que é isso também? Você falou agora, por exemplo, de off, né, locução e tudo mais, aí, enfim. Ok. Bom, se você me pergunta assim, existe uma acústica universal, uma acústica padrão, né? Eu diria que, partindo do princípio do lance do isolamento acústico e do tratamento acústico, você tem que valorizar muito também o isolamento acústico. Eu acho que fosse uma acústica padrão. Porque você vai trabalhar mais tranquilo, né? Em relação ao horário, em relação à captação de áudio interna. Então, assim, eu valorizo muito o isolamento acústico e, lógico, o tratamento. Você pode usar alguns recursos, né? Talvez umas espumas, algumas coisas, um Sonex, de repente, alguma coisa assim. Agora, isso também eu acho que é muito ligado à sua demanda. Eu também não vou indicar para você gastar assim um mega dinheiro em acústica se você não vai ter essa demanda, né? É necessário você entender. Só que, no momento que você usa um microfone, que você vai usar um microfone, vai usar uma gravação de violão, algum outro instrumento que seja, sopro, né? Os metais, eu aconselho você fazer um isolamento acústico muito bom. E aí, partindo também daquele princípio de você ver aonde que são as fragilidades ali do seu home studio, uma janela, uma porta, um telhado, alguma coisa do tipo, é importante você investir nesse isolamento. Porque o tratamento acústico, é lógico também, você não vai gravar num lugar totalmente dando um eco. Mas ele, com alguns recursos, a gente consegue driblar isso. Okay. Né? Então talvez você pode fazer algo menor para um microfone, uma estrutura menor que talvez te atenda para isso. Mas o isolamento não tem como, cara. Porque imagina só, você tá botando voz numa música e aí passa um carro buzinando, toca um alarme, alguma coisa dentro da sua casa mesmo, acontece. Então, às vezes é aquele take mágico, né? Porque são vários takes que você grava e às vezes aquele take deu barulho que você fala assim, nossa, foi o take melhor, isso aqui eu botei voz. Que isso acontece, cara. Acontece. Então, assim, não fica refém do meio externo. Então, valoriza o isolamento acústico, tá? E o tratamento acústico, você pode fazer algumas... Como é que eu vou explicar pra você? Algumas artimanhas ali que, assim, a nível de emergência, vai conseguir te ajudar, entendeu? Mas isolamento, você não tem como escapar disso, que tem que ser bem feito. Agora, o Henrique, entendendo assim que você tem uma história bacana aí de início de home studio, né? Que o cliente sentava na sua cama, né? Pra estar lá com você e você fazer os trabalhos. Não. Cara, no início era o seguinte. Naquela época a gente gravava em fita cassete. Existia uma fita cassete que era muito boa, eu acho que era Sony UX, era uma fita douradinha, que era meio cara assim, mas era a melhor fita do planeta, cara. E a gente gravava, e como eu não tinha gravador, eu peguei um gravadorzinho emprestado de cassete, e a gente gravava tudo direto, cara, não tem esse recurso que a gente tem hoje não. Você pega a mesinha, o cara tá botando voz aqui, você tá no teclado, gravando, e beleza, errou, volta tudo. E era uma mega peleja, né? Aí depois a gente começou gravando em videocassete, cara. Eu fiz um teste lá e eu vi que o videocassete tinha uma qualidade boa. Aí depois do videocassete, eu jogava na fita cassete. Videocassete, pra quem não conhece, na galera da nova geração, era uma fita. Você via filme, né? Você via várias coisas que hoje... Era como se fosse um DVD, mas você que se não conhece DVD... Esquece. Esquece, cara. Isso é muito velho. Aí depois começou o AMD. O pessoal também acha que não sei o que. AMD é um mini disc que usava muito em rádio. Mini disc, lógico. Era uma tecnologia da Sony. Lembro. Eu acho que era só a Sony ou a Tascam que tinha, não me lembro. Era assim, era caro.
Era caro o AMD e ele gravava 60 minutos, mas tinha uma qualidade muito boa. Só que ele não era muito viável, porque assim, você tinha que gravar e depois passar para uma outra mídia. Então você vai passar para o CD ou para fita cassete. E depois a gente foi para o computador. Aí chegou o computador, que facilitou muito, né? E depois, num outro podcast, a gente vai falar um pouco, porque aí tem a briga agora da galera do analógico e digital. Muita gente fala mal do digital, que não é a mesma coisa que o analógico, realmente não é. Mas é assim. São épocas diferentes. Existem ajustes. E eu acho que é um tema interessante pra gente discutir, que vai dar Claro. Vai dar um mega podcast então, espere por isso aí, galera. Agora, vamos lá. Com toda essa sua experiência, você teve essa passagem em vários formatos de captação de áudio, de gravação, enfim, de reprodução de áudio, né? Isso é muito legal. Agora, conta uma história. Lembra uma história que você contou pra mim, aquela maneira. Do computador, cara. Tinha um ruído que te ajudava pra caramba. Então, já que você chegou na área do computador aí... Já que a gente chegou no computador... Conta agora aquele lance, aquela história sua do seu computador. Mas cara, aqui, eu queria só dar uma pincelada também, rapidinho. Antes, vou falar do computador. Mas o lance de atender o cliente, cara, porque era o seguinte, o estúdio era no meu quarto. Então era assim, home studio mesmo. Muito home studio raiz, início do início, cara. É um home room. E aí... Tinha lá o gravador, tinha um teclado, né? E aqui minha cama, então o cliente sentava aqui. E eu lá fazendo arranjo e tudo mais. E foi assim, um tempo assim. Foi um tempão. Até eu conseguir, com o próprio trabalho ali, a gente pegou uns outros equipamentos e tudo mais. Aí a gente resolveu pegar um outro cômodo na casa e foi indo. Tá? Pronto. Aí, quando chegou no computador, que a gente, né? Nossa, agora é o computador, irmão. Agora eu tô livre. Agora a gente tá por dentro. Vou voar. Beleza, aí, antigamente os computadores, eles eram muito barulhentos porque eles precisavam de muita refrigeração. Mas até hoje precisa. Só que hoje, com a tecnologia, os coolers, que são aqueles ventiladorzinhos do computador, são mais silenciosos. Sim. Pelo menos assim, a maioria, né? Só que naquela época não era. E o que acontece? O estúdio, eu gravava muita coisa próximo ao computador, né? Que você tá ali operando e aí você bota o microfone e você grava. E aí eu tive a brilhante ideia, aquela ideia assim, nível NASA, de colocar o meu computador dentro de uma cabine, cara. Falei, fechou. Não. Fiz uma cabine, forrei ela com um tecidinho preto pra ficar bonitinho. Botei umas espumas dentro, só material inflamável, né? É quase uma capinha de celular. Quase uma capinha de celular. E coloquei o computador ali dentro, cara. Funcionou. Resolveu. Nossa, diminuiu bastante o barulho. Falei, pô, show. Só que eu fui sentindo um cheirinho assim, meio diferenciado. Quando eu abri a cabine pequenininha, tinha um vapor rolando assim. Esquentou muito o computador, cara. Tava a ponto... de pegar fogo o computador. Pegar fogo. Quer dizer, um problema, né? Uma solução, deu um probleminha técnico. Virou problema. Então, assim, mas eu queria muito, eu buscava muito silêncio dentro do estúdio, né? Hoje, poxa, muito computador é silencioso. Então, você praticamente entra no estúdio e não tem barulho nenhum, cara. Nenhum. Sim. Nenhum. Inclusive, até um amplificador de potência que eu tinha... Ele era 220, eu inverti a fase dele... Não, desculpa, ele é 110, eu inverti a fase para 220 para o ventilador ir mais devagar. Então, assim, é porque eu uso ele dentro do estúdio até hoje e ele fica super silencioso. Então, eu gosto do estúdio silencioso para você poder ouvir, assim, possíveis ruídos na gravação ou uma coisa que esteja errada, entende? Então, é uma outra dica. A sua sala o seu home studio ali, o seu ambiente que você vai fazer... Ele tem que ser o mais silencioso possível, para você poder focar realmente no que você precisa. Não, perfeito. Isso daí é bem legal essa história aí, porque às vezes a gente quer improvisar, né? E acaba gerando uma coisa perigosa, né? Uma coisa perigosa. Agora, tem outra história, a nível de cabine também, porque a gente não tinha muito recurso que eu falo financeiro, né? E aí a gente resolveu fazer uma cabine de 1 metro por 50. Isso pra atender o que isso? Não, isso pra gente poder gravar a voz, pra não dar legal. A reverberação. Por quê? O ambiente era normal, era um cômodo com parede normal, assim, parede sem nada, sem nenhum tratamento acústico. E aí dava muito eco. Então a gente veio fazer uma cabine que assim, funciona. Só que a cabine, ela começou a vir uma demanda grande de cliente, então às vezes era 2 pessoas dentro da cabine, esquentava demais.
E uma vez a gente conseguiu gravar um partido político num programa de rádio e foi entrando vários políticos, aí eu falei, não, enfim, não era... É o lance da demanda, entende? Então, assim, era uma coisa pequena que a princípio servia e depois... Ela ficou obsoleta. Totalmente obsoleta e a gente conseguiu até uns clientes legais na época que talvez, não sei, acho que eles não voltaram porque a cabine era muito... Era rústica, até que era assim bonitinha, mas não passava uma coisa profissional. Tem isso também. Que é importante também no tempo. Não, e é legal, e esse ponto especialmente, vale lembrar pro pessoal o seguinte, que quando você começa a caminhar no seu negócio, né? Sim. É importante você dar esse espaço. Existe uma mudança de cliente, de demanda. E o seu espaço também começa a mudar, né? Seu espaço começa a mudar. Então é importante você ter essa visão, cara, de olha, peraí, tô atendendo outro tipo de cliente, então vou ter que investir um pouquinho mais. Opa, você não pode continuar do mesmo jeito e, né? Então, assim, é bom a gente sempre tá evoluindo, sempre tá buscando uma novidade, sempre tá buscando informação. Mas a conclusão, assim, nessas coisas engraçadas que vai acontecendo, que naquela época era... Se você falasse um dia, naquela época, se zoasse minha cabine, eu ia ficar mó bravo. Pô, cara, que isso, cara? Uma cabine acústica, profissional. E hoje eu vejo que foi realmente um atalho ali para conseguir um áudio que eu queria, que era um áudio seco. Mas agora, né, a gente consegue fazer uma sala preparada para gravar. Isso é muito bom. Bem, você deu alguns exemplos aí de como é tentar buscar esse tratamento, né? Tanto a cabine, além dela isolar, ela faz o tratamento também, né? Exato, som, porque ela faz isso. Eu fiz ela bem lacrada, então ela isolava e tratava. Isso. Ela tinha esse papel. Você tem um lance do computador que você contou, que era uma questão de você fazer um isolamento dele para impedir que o som viesse, né? Alguns exemplos, né? Mas assim, e depois você percebeu que teria que avançar para outra coisa por conta da demanda. Da demanda, né? Tudo mais, né? E essa mudança, ela impactou, e como ela impactou na sua qualidade de trabalho com o som? Então, quando a gente resolveu fazer a acústica, quando a gente retirou essa cabine e a gente resolveu fazer uma acústica no cômodo inteiro, a nossa demanda aumentou porque a gente já conseguia gravar banda, né? A gente já conseguia gravar outros elementos. A gente já conseguia gravar um coral, né? Um coral às vezes tem 5 vozes, 6 vozes, 10 vozes. Bacana. Então, às vezes, um coral, mesmo você não tendo muitos microfones, mas você bota um microfone ali condensa e você consegue captar tudo. Então, assim, aumentou muito a nossa possibilidade de trabalho. Mas, assim, não precisa ficar desesperado. Às vezes você tá vendo o vídeo e fala assim, poxa, Henrique, eu não tenho essas coisas, eu não tenho espaço. Calma, com o tempo vai surgindo isso. Eu acho que é importante você ver, assim, entender a realidade que você se encontra nesse exato momento, ter muito pé no chão no que você vai investir, até, né, referente à acústica. Calma, vê o que você realmente precisa, para você também não dar um passo maior do que você, né? E também, Henrique, assim, tendo um olhar de negócio, né? É uma questão de posicionamento, né? Sim. Porque você deve conhecer também, assim, deve ter vários profissionais de home studio, por exemplo, que atendem uma linha e pronto. Ele não precisa obrigatoriamente querer expandir, né? Ele é muito bom naquilo que ele faz e vamos que pronto, vamos. Sim, tem. Mesma coisa, por exemplo, às vezes a galera que usa como hobby, né? Que não tem problema nenhum, né? A gente, na verdade, eu acho que todo mundo que parte pro profissional, pro comercial, ele foi um dia hobby. É uma coisa meio... que caminhou, é o que aconteceu comigo. A gente começou na música, né? Que a minha irmã canta, e aí a gente depois comprou um teclado, a gente começou isso, fazer música, gravar pra gente, e depois, quer dizer, era uma coisa meio hobby, né? Nossa, e a gente resolveu expandir isso pra gravar outras pessoas. Então, o importante é você... Bom, eu gosto sempre de novidade, então eu gosto sempre de estar evoluindo, sabe? Mesmo se for hobby, vamos tentar dar passos assim pra ficar mais profissional ali, né? Vai te ajudar muito, cara, no seu jeito de trabalhar. Você consegue, além dos exemplos que você deu, que você aplicou contigo, sim, e foi seguindo, existe algum exemplo que você consiga lembrar, assim, de alguém que te pediu uma ajuda, alguma coisa que você lembre que foi importante? Com certeza foi importante, inclusive, para a pessoa, mas que você lembre
que você deu a dica, você ajudou e a pessoa conseguiu Um resultado bom, né? resultado? Tem algum Tem, exemplo? tem. É muito bacana quando você vai trabalhando com o lance da acústica, porque assim, a gente tá atualmente na 3ª geração Solar Studios, né? Ó, que legal isso aí. E aí já é o 3º estúdio. Então, a gente foi aprendendo, igual eu te falei, com os nossos erros, o que é melhor de tratamento e de isolamento. E a gente é daquela geração que gosta de pegar e fazer. É os makers. Os makers, né? Aí, tipo, a gente mesmo compra material, desenrola, projeta. Rapidinho, eu queria também já dar uma aspas aí. É importante, né? Se você tiver como, de repente, contratar um profissional. Ótimo. Não tem problema nenhum. Tipo, olha, eu tenho uma verba para isso. Você pode contratar, de repente, um engenheiro acústico ou um arquiteto que tem uma especialidade em áudio. Perfeito. Não tem problema nenhum. Só que vamos partir do lance que a gente mesmo vai fazer, tá? Ok. Então, que é o nosso estilo, né? Aí você perguntou se alguém já pediu ajuda. Muitas pessoas que vêm aqui no estúdio sempre perguntam o que eu posso melhorar em casa. Poxa, eu sou baterista, cara, como é que eu faço? Eu tenho um cantinho lá na minha casa, como é que eu faço para melhorar o som que entra lá do telhado, não sei o quê. Então, assim, a gente sempre vai dando muitas dicas. E dicas profissionais também, né? A gente fez uma consultoria num teatro que tem aqui na nossa cidade, para a prefeitura. A gente já fez consultoria para um teatro que estava em construção na época. Então, assim, é interessante porque a nossa experiência no dia a dia do áudio, ela vai te dando uma bagagem de, isso aqui funciona, esse material aqui absorve mais. Poxa, não, aqui se fosse madeira seria melhor do que isso aqui. É lógico, assim, a gente não tá passando por cima de quem estudou, né? Claro, assim, claro. Estudou a fundo mesmo sobre acústica. Mas a gente tá ali pra falar da nossa experiência com aquele material. Ok. Entende? Então, assim, isso aqui, olha, a gente tem tantos anos, funciona assim. Ok. Entende? Numa porta acústica, numa parede acústica, vai ser dobrado ou não? Qual vidro, espessura? O vidro tem que estar inclinado. E é muito bacana, assim, quando você entra nesse universo da acústica, que ele tá completamente ligado no áudio técnico que eu digo, tipo, no eletrônico ali, né? Então a acústica, eles são complementares ali. Então já surgiu muitas oportunidades da gente fazer assessoria, da gente até construir. A gente fez para um salão de festa uma painéis de isolamento acústico, porque como o salão de festa ele era para rua, então tinha vizinhança ali que às vezes reclamava da festa rolando até tarde, tipo até 11 da noite, meia-noite. E aí o pessoal procurou a gente, porque sabia que a gente tinha estúdio e que a gente já fez algumas coisas na cidade. E aí a gente executou a obra também, sabe? A gente mesmo fez o painel parecido com os painéis que a gente usa no estúdio e deu muito certo. Então, assim, o cliente ficou satisfeito, sabe? A gente conseguiu fazer uma etapa nova, vamos falar assim, na nossa carreira ali de áudio. Foi muito maneiro, foi muito legal. Bacana. Você comentou aí um ponto importante, primeiro, da oportunidade da pessoa buscar profissionais para desenvolver um projeto e tudo mais, que é super legal, né? Lógico. Vai depender dos recursos que a pessoa tem, né? Mas você também falou o seguinte, que você poder fazer, né? A gente tem que tirar de imagem aquela ideia da gambiarra, pura e simplesmente. Não é isso. Não é isso não. É você fazer, assim, poder experimentar, poder fazer, né? E consciente do que você está fazendo. Eu escolhi esse tipo de material, eu fui lá, entendi o que ele está fazendo, tudo mais. Quando é melhor, ou melhor, quando é melhor, como que a pessoa pode pensar assim, é hora de eu improvisar, é hora de eu fazer. É lógico, se fizer uma relação disso com investimentos, é fácil de entender. É fácil, Mas na questão assim, olha, isso eu posso fazer. Que tipo de improviso que a pessoa poderia fazer? Ela que está em casa, ela quer fazer um improviso. Ok. Olha, se você tem vamos falar assim, uma aptidão de fazer coisas, como se fosse coisa artesanal, né? Né? Eu sei cortar uma madeira, eu sei pintar uma parede. Se você tem essas coisas assim de já aflorado em você, você vai dar muito certo essa coisa de você mesmo, você já é um makers, né? Então você vai acabar economizando, além de você estar economizando uma putz grana com isso, porque é muito caro, você vai estar fazendo do seu jeito, completamente personalizado. Ok. Então, por exemplo, se você compra um material, né, são aquelas espumas que vêm de vários lugares, você vai ter lugares que, né, vão ter outros lugares bem parecidos com o seu. Mas quando você
pode fazer ali uma acústica quase que personalizada, é lógico, seguindo o padrão que existe. Você vai ter um ambiente ali único, né? Que de repente, se for fazer um vídeo é interessante, se for, a banda vai falar, nossa, que é um lugar que vai ser único. Mas assim, para você mesmo fazer, se você gosta de fazer isso, faça. Sempre procurando os materiais, tudo que a gente fez, a gente estudou, a gente procurou saber com quem é profissional da área. Poxa, isso aqui funciona, porque eu tenho alguns amigos que são dessa área. E eles, sem problema nenhum, falaram, olha, isso aqui é legal, Solar, isso aqui já não é tão... E você vai pegando essas informações. É lógico, se você tem um recurso, você está começando o estúdio agora e você tem um recurso de poder investir, cara, você pode contratar os profissionais, não tem problema nenhum, né? Certamente, se eu tivesse muito poder de investimento, eu faria isso também. Sim, sim. Óbvio. Isso aí, a gente não tá partindo disso. Mas a gente tá vendo que, poxa, o início, cara, né? Ou você que quer melhorar, a gente quer te libertar de não ficar também dependendo de muitas pessoas, né? Pô, isso aqui você pode adaptar, cara. Isso aqui você pode fazer. Daqui a pouquinho a gente vai falar os materiais de improviso. Que você pode aí fazer... São as gambiarras profissionais. Tá, então vamos fazer o seguinte, pra gente abrir a questão desses improvisos, né? Da gente poder trabalhar isso, mas trabalhar com essa consciência que você falou, de que é buscar o material, saber que aquilo é funcional, podendo, eu mesmo aplico. Além de eu aplicar, eu posso, inclusive, eu faço o teste, então eu percebo a funcionalidade dele e tudo mais. Mas tem aí guardado aí um mito. Você disse que tem um mito aí que ninguém costuma colocar na parede. Tem, que cara, é fantástico. Claro, fala desse mito aí que é bacana. Galera, olha só. Eu particularmente gosto muito de ovo. Muito. Então, bom, olha só, o mito é o lance da famosa cartelinha de ovo, né? Nossa, que são aquela, sabe aquele papelão? Acho que não sei se é verde ou cinza. Mas tem cinza e tem verde. Tem cinza e tem verde. Mas o cara bobear pinta. Ou você pode pintar. Então, aquilo é um pouco não, aquilo é mito, cara. Eu já ensaiei em estúdio que tinha essa carteirinha de ovo e tinha uma acústica que não era boa e muita barata, né? Porque ela se esconde ali. Olha só, por que eu tô falando que é mito? Porque a cartela ali do ovo, ela não tem uma densidade para ser um material de absorção acústica. Não tem. E ela também não tem uma densidade para ser um isolamento acústico. Então, assim, foi uma lenda aquilo. Foi uma lenda porque, por ela ter aqueles gominhos, vamos falar assim, né? Aquela divisãozinha onde fica os ovos. Isso, A galera confunde um pouco porque tem espuma que tem exatamente aquele formato. Aquele formato de difusor acústico, né? Então não é. Da mesma forma que... côncavo, né? Isso. São umas pontinhas, né? Da mesma forma também que tem um lance do... Tem umas... Uma coisa que eu queria falar é que quando você for fazer assim o seu estúdio... A gente vai falar daqui a pouco das gambiarras, mas da forma profissional é você usar materiais que não tem problema de combustão, né? Então, assim, sim, porque eletricidade e, de repente, tecido e... Eu já fiz muitas coisas perigosas, né? Por exemplo, o meu meu primeiro estúdio, ele tinha algumas coisas de tecido. Então, assim, tem um tecido próprio para usar, porque dependendo é perigoso, né? Porque pode superaquecer algo. Pode. Você não vê. Então, assim, já é questão de segurança, cara, né? Então, você tem que tomar cuidado dos materiais que você vai usar. Mas nas gambiarras é porque, assim, é coisa da acústica. Mas no dia a dia não é tão legal. Mas voltando ao mito da cartela de ovo, então aquilo é mito. Então, se você tem, de repente, uma granja perto ou tal, não usa. Vamos usar outros materiais, tá bom? Usa não. Isso aí. Legal, bacana. Esse negócio de casca de... Cartelinha de ovo. O carro do ovo. Rapaz, uma vez eu levei um locutor num lugar, num estúdio aí pra gravar. E tinha, cara. Aí tinha. Mas tinha mesmo, sério? Cartelinha, Eu lembro que eu... Mas se o cara passar um jetzinho assim... e era um jetzinho preto. Pô, fica mais profissional. Ficou chique. Só que é o seguinte, eu passar curioso, né? Passou o dedinho caramba, ali. eu falei, muito parecido com cartelinha de ovo isso aqui. Falei, parece, mas não é. Aí eu botei a mão assim, te deu uma apertadinha. Falei, mesmo. É ela. É mesmo. Inclusive tem uma casquinha de ovo agarradinha. Aquele ela. Que quebra. Aquele que agarradinho quebra, lá. que vem choco, né?
Meu Deus do céu. Então, galera, não faça isso. Se tem tempo, se você ainda não colou, não faça isso. Agora, você falou também assim de improvisos, né, que são importantes, que funcionais também. Tem um lance que você contou bacana, a gente estava conversando, do hotel, que você precisou gravar uma... Tem. Como que foi então, isso? a gente estava em viagem e... É assim, eu sou um pouco viciado em trabalho, né? Né, amor? A minha esposa tá fazendo aí a edição dos vídeos, né? Então é o seguinte, e aí eu levei meu computador, eu sempre levo meu computador e levo um microfone e uma interface para fazer, porque eu faço gravação para rádio e tudo mais, para televisão, então eu levo, né? E cara, é assim, ó, você bota o pé fora do seu home studio, pinta o serviço. Aí, tudo bem, fui gravar, a gente tava no hotel e aí precisei gravar um off. E geralmente o hotel, ele já tem uma acústica boa por ter, ó, já tô dando umas dicas aí. Por ter um colchão, uma cortina, né? Às vezes tem quarto que é todo de carpete, né? Tem, de carpete, todo então carpetado. isso já ajuda, né? Só que nessa ocasião, ela tava dando muita reverberação quando eu tava falando, tava dando quase um eco mesmo, assim, quase um delay, vamos falar assim. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma adaptação, botei um cobertor dentro do guarda-roupa ali, fiz uma cabinezinha, né? E aí gravei, e funcionou. Quer dizer, isso já estamos entrando nas gambiarras, né? Como se fosse já uma gambiarra para aquilo funcionar. O que eu tô tentando te mostrar é que quando você entende a diferença entre isolamento e tratamento acústico, você fica livre para poder fazer isso em vários ambientes. Ok. Né? Então vamos supor, talvez você entre num estúdio que não tem tanto recurso, mas enfim, você precisa fazer um job nesse determinado local, nessa locação. Então, com esse conhecimento, você consegue talvez pegar os materiais que estão ali disponíveis e melhorar o áudio de alguma forma. Quando você vai fazer alguma externa e algo do tipo. Então, são essas coisas que acontecem, né? Você tá viajando, às vezes o carro também tem uma acústica muito boa. Que o carro é bom, né? Porque ele tem um isolamento e um tratamento acústico por causa dos bancos ali. Então ele já te ajuda. Então você talvez gravar um dia no carro também funcione. Você só tem que ver um jeito para passar o fio, né? Sim. Se for ligar na energia elétrica, né? Agora se tiver no computador aí, interface USB, não tem problema nenhum. Não, perfeito. É isso aí. O que eu queria falar também é que a acústica, ela não é só exclusiva do nosso home studio ou só do áudio, tá? A acústica, ela tá em várias áreas, né? A acústica tá no avião, que agora eu pesquisei, uma turbina de avião é 110 decibéis. É muito alto, é ensurdecedor. Então você imagina, você tá voando com duas turbinas ali do seu lado, né? Numa potência, não é impossível. Então, e a irritabilidade, imagina você no alto. Ser confinado ali. Confinado e com barulhão. E o barulho, né? Então, aí o avião existe esse tratamento acústico. Na verdade é termoacústico, porque lá em cima é menos 50 graus, então... o carro, igual eu te falei, o carro também existe um tratamento acústico para você não ouvir muito a motorização. Isso, a motorização. A estrada, o próprio pneu, né? É. O barulho do pneu. Eu queria puxar uma aspas aí também, que a acústica, ela também tem a parte da vibração, né? Então, por exemplo, quando você faz um estúdio, por exemplo, esse estúdio aqui é como se fosse uma caixa dentro de uma caixa. Então, existe uma parede de alvenaria e existe uma parede de drywall. Então, uma parede não comunica com a outra. Por quê? O som que vem aqui, que ele faz uma vibração, ele não passa para cá. E como aqui está totalmente lacrado, existe um vácuo aqui. Então, ele lacra mais ainda para não passar nada. Ok. Entende? Então, assim, existe a vibração também. Então, dependendo do piso que você for fazer, é bom você ter uma vibração... Desculpa, ter algum material, uma borracha, um carpete, fazer um tablado, alguma coisa assim, para bateria e tudo mais. Tá, agora voltando lá que tá em várias áreas, a acústica... por exemplo, num banco tem uma acústica, né? No banco que você vai lá depositar dinheiro e tudo mais, para um cliente não ouvir o papo do outro. Num restaurante, numa loja, né, de departamento, por exemplo, você vai reparar que tem acústica lá, os negocinhos furadinhos. Sim. Então a acústica tá em vários lugares. No próprio cinema, por exemplo, pra você... Pô, você vai no cinema, né? Caraca, que sonzeira, cara. Pô. Cara, existe um tratamento acústico ali. Pra ele tem recuperar teto, o som, pra ele poder usar. Tem um teto ali fazendo uma inclinação que ali também além de estar acompanhando, mas tem um porquê para não dar umas ondas, as ondas estacionárias.
O cinema, às vezes, tem umas ondinhas aqui que é pra quê? É como se fosse um difusor acústico pro som não ficar batendo ali, voltando. Então, quando você entra no cinema, já é diferente. Eu costumo falar que o cinema é como se fosse um estúdio. Eu olho assim, nossa, delícia. Porque ele tem aquela luzinha de estúdio, né? Pá, não sei o quê. Bom demais. E você sente tudo que tem que sentir ali, você tá sentindo porque tá preparado. Tá preparado. Perfeito. Então ali você tem que ver o quê? Você tem que ver o filme e escutar o bom áudio. E o resto todo precisa ser anulado. Legal. Então é isso. O cinema agora a gente falou aí dessa questão de improviso e tudo mais, né? Então assim, se eu tô no meu quarto lá, montando algo, eu posso usar alguns elementos que eu tenho em casa como obstáculos para fazer esse isolamento, né, e melhorar isso. Então, você falou cobertor, não sei o quê, um colchão, qualquer coisa. Faz o seguinte, vamos entrar nas gambiarras. Tadadã! Tinha que ter uma chamadinha. Uma chamadinha. Tadadã! Gambiarras da acústica. O que você pode fazer? Aí você pergunta assim para mim, Solar, eu não tenho recurso para comprar materiais agora e eu quero usar materiais de emergência para eu poder gravar um off, poder cantar minha música ou gravar um violão ou alguma coisa do tipo. Beleza. Ó, vamos lá. Se o seu home studio tá num quarto ou de repente o cômodo que ele tiver e ele tiver muita reverberação, você pode usar alguns materiais, tipo, você pode botar uma cortina numa parede, ou quase em todas as paredes, dependendo. Traduz a reverberação, pessoal, que é o famoso... O que é reverberação? São as ondas indo e voltando, né? Então, o que eu faço para ela não voltar, né? Para ela não ter essa reflexão? Eu preciso de um material que absorva ela. Ah, ou seja, ela vai lá e estaciona lá. Ela vai, mas tipo assim, ela pode voltar, mas ela vai voltar mais fraca. Perfeito. Entendeu? Isso que é absorver. Então, dependendo do material, ela praticamente fica lá. Ela vai e fica. Quando você entra num lugar que é muito... O ouvido até fica diferente. Já entrou num lugar que é bem assim... Parece que colocou até algodão no ouvido. Parece que você fechou o seu ouvido assim. Exato. É verdade. Então, você pode usar cortina, você pode usar um colchão, né? Se você pegar um colchão, vamos supor, às vezes você pega o colchão da sua cama e você deixa ele em pé, perto de onde você está gravando, ele já absorve um pouco o áudio. Ou essa reverberação. Você pode usar um cobertor, dependendo assim, né? Você pode usar o edredom, o travesseiro. Então, assim, você pode usar várias coisas. Mas, gente, isso é uma coisa muito de emergência. Isso não é pra você usar. Não é uma coisa... Assim, eu acho que se você faz isso por hobby, tudo bem. Mas tenta fazer um espaço legal pra você, porque... Eu não sei se acontece isso, é um assunto nada a ver. Sabe quando você fica o dia inteiro de pijama em casa? Parece que você não consegue produzir. Entende? Tipo, eu não sei, porra, nada a ver isso, né, que eu tô falando. Não, mas eu sou um pouco assim, por exemplo, se eu não trocar de roupa e botar uma roupa, assim, arrumadinho, parece que você não consegue trabalhar. Você fica ainda com aquele clima de pô, velho, aquele clima assim de domingo. Na verdade, o que você tá querendo dizer é o seguinte: você tem que estar preparado para executar aquilo que você quer assim, fazer. Ajuda. Não tem como, senão você não vai preparado para batalha, né? Então aí, como que você vai? Então, assim, não é nada a ver, né? Eu entendi. Mas, então, assim, são emergências, né? São materiais de emergência. Se você tiver muito problema aí na sua sala de isolamento acústico, ou tipo, minha janela vaza muito. Então, vamos tentar botar algum material. Você pode, por exemplo, botar uns, talvez, cobertor, 2, 3, com edredom. Você pode botar ali que ele vai dar uma barreira acústica. Então, você pode fazer isso também para melhorar. Se tiver uma porta que está fazendo muito barulho, tenta fechar algumas portas de outros cômodos para não tentar vazar, né? Por exemplo, quando eu não tinha tratamento acústico, eu fechava os cômodos, sabe, da casa. Como o estúdio Então você fecha a porta da frente, você fecha o banheiro, fecha não sei o quê. Então já vai ficando... São menos... não vai entrar tanta. Né? Que a porta também já ajuda, né? Uma barreira acústica. Então, você pode usar um cobertor, você pode... Se você manja de cortar madeira, você pode botar um compensado ali, dar um jeito de parafusar ele na janela. Então você tem que ir vendo, sabe? É importante você analisar o que tá errado aí. E de repente, se você quiser comentar, né, aqui nesse vídeo, a gente vai tentar responder você, tipo... A gente vai tentar não, a gente vai responder você. Tá acontecendo isso aqui no meu home studio, o que eu posso fazer para melhorar com um recurso mais simples? Pode ser. Entendeu? Pode ser. Ou tipo, qual o material indicado, qual é a espuma, você pode usar carpete também, tapete
Tapete ajuda demais, cara. Você bota um tapetão assim, vai ajudar. Aqui muitos estúdios têm tapete, né? Mas eu acho que o tapete junta muito pó. No dia a dia não funciona muito, não. Agora, Henrique, a gente falou da oportunidade da acústica, né? Que ela está dentro de uma linha de entender a locação, né? Sim. Porque você tem... isso tudo a gente está falando aqui de um ambiente de casa, né? Onde você está lá dentro da sua casa, você preparou um ambiente para você poder utilizar e tudo mais. Mas você também tem a questão seguinte: eu preparo a acústica para um segmento que eu atendo. Mas se, por exemplo, se eu monto um home studio, eu faço mixagem, essas coisas todas, eu estou ligado mais no computador, que nem você falou nisso, eu trabalho mais com fone, não precisa disso tudo. Exato. Não, acho que não precisa não, cara. Se você falar assim, eu faço um trabalho muito interno, muito computador, muito inbox, eu uso o meu fone de ouvido e só. Eu acho que você nem precisa, eu acho não. Nesse caso aí, a cartelinha de ovo é decorativa. É decorativa, Ela ficou ali só para criar Então você não precisa fazer um isolamento ou um tratamento maior na sua reverberação, né? Depende se sua esposa vai te matar, né? Se você fazer uma coisa esquisita na sua sala ou no quarto. Vai. Não, então, cuidado. Cuidado. Vá com cuidado, né? Depende se o seu cantinho até para arrumar. Tem uns setups bacaninha, né? Tem. Eu vejo uma galera que tem um grupo no Facebook e aí a galera posta, cara. Assim, tem coisas legais e tem coisas muito bizarras, exóticas, né? Diferenciado. Nunca vi igual. Então, vai vendo isso, cara, assim... É muito... de acordo com a demanda que você tem, entendeu? Se você quer realmente fazer um estúdio, um home studio bacana, que você consiga fazer mais coisas, então você vai ter que investir um pouquinho mais na acústica, você vai ter que andar junto com ela. Se você quer mais coisa só inbox, fone de ouvido e tudo mais, então você tá mais tranquilo por enquanto. Mas provavelmente você vai ter que fazer uma acústica. Agora é o seguinte, eu acho que agora que a gente coloca em confronto a questão de quando você faz a coisa, né? De você expor esse lado makers, né? De chegar. Porque assim, ainda que você improvise, melhor ainda, quando você faz a coisa, você põe a mão na coisa, acompanha muito bem o processo, conhece material e tudo mais. Existe um momento, isso a gente está falando de um ambiente controlado, que está na sua casa, beleza. Show. Tá? Mas também existe pro profissional de home studio produções externas, né? Existe. E aí? Fui convidado para fazer, sei lá, ou ajudar, ou tecnicamente... E aí, eu fui pra externa, como que é isso? Cara, a gente já gravou em tanto lugar, irmão. A gente já gravou em terreno baldio. Não, sacanagem. Era um terreno assim. Já gravou nossa, um monte de lugar. E cada um com uma acústica. E aí, como é que você faz? É importante quando você for escolher a locação ou quando você conversar com a banda ou com o projeto. Vamos supor, existe a visita técnica, né? Então você vai lá, fala assim, olha, cara, a galera vai gravar uma live session de repente lá na igreja tal. Então você vai lá ver como é que é a acústica. Muitas igrejas hoje têm uma acústica muito boa, né? Beleza, não, a gente vai gravar... A gente já gravou num lugar, cara, que era tipo uma fazenda, tipo um celeiro, assim, sabe? Ok. Que era muito legal, mas a acústica não era muito boa, que tinha umas coisas que refletia muito o som, né? Então a gente foi tentando pegar os materiais ali e adaptando. Por exemplo, a bateria tem uma pressão sonora muito alta e que reverbera tudo. Mas dependendo do trabalho que você faz, aquilo até fica diferente. Ok. Então, às vezes, uma coisa que você acha que é defeito, ela pode somar muito bem no trabalho. Mas aí, externas, legal. Tá, então, mas nesse caso aí, você tem um papel importante também de estar muito alinhado com o job. Para você poder saber assim, olha, isso é legal. Sim. E cabe para esse job. E cabe, vamos supor. Olha, a gente vai gravar a banda num galpão. Olha como é que seria estranho se o som tivesse totalmente seco dentro de um galpão. Não faz sentido. Ficou na cara que você mexeu no áudio. Ok. Correto? Ok. Então, você tem que ter esse cuidado. Se eu tô gravando a banda no galpão, eu vou ter que colocar uns microfones para catar essa ambiência, para explicar pro público que tá vendo, né? Olha, aquilo foi realmente no galpão. É a mesma coisa quando você grava um show ao vivo e aquele som fica totalmente seco, não tem um barulho de público, uma palma. Acontece muito, cara, que o cara pega o áudio, quando grava, mexe tudo, arranca tudo, fica tão perfeitinho
que tira aquela coisa orgânica. Sim, sim. Sabe? Eu falei, nossa, cara, mas é ao vivo, parece estar no estúdio. Então você precisa identificar muito isso, cara. Tá? Aí você tá falando assim, não, mas a minha parte é áudio. Não, mas é importante. Aí, a gente já vai até quase adiantar um outro podcast que a gente vai fazer também, que é sobre sound design, que é legal você ter uma visão do que é isso. Porque isso vai te ajudar muito a entender seus trabalhos. Junto também, que antes de você fazer uma alocação, você tem que fazer o briefing para ver o que o cliente precisa, que também tem um vídeo sobre isso. Sim, sim, gente. Briefing. O que é o briefing? É você saber ouvir, né? Catar as melhores informações ali para poder tanto você conseguir um resultado melhor e tanto te ajudar também na execução. Te deixar mais fluir melhor, né? Você tem um flow melhor de trabalho. E aí eu te faço uma pergunta assim que é crucial e tem tudo a ver com o que você está finalizando aí. É possível fazer algo de qualidade sem entender o briefing? Sem entender o que alguém está querendo? Não tem jeito. Cara, sem o briefing, você não consegue fazer algo. Quer dizer, na verdade, você vai fazer para você, né? Sim. Tipo, ó, nossa, ficou lindo. Aí você fala assim, nossa, o cliente não gostou, não. Quer dizer, você não pegou os dados que você precisava. É um risco, né? Para aquele produto. Você correu muito risco. Então, de tanto acontecer isso com a gente sempre pergunta as coisas. Mesmo você falando assim, meu cliente não fala comigo, né? Ou eu não consigo falar com o meu cliente, você tem que pegar essas informações. Porque se você não fizer isso, cara, você vai ter um mega trabalho. E isso acontece. Acontece e é tenso. Você passar horas gravando até de madrugada e o cliente falar assim... Como é que é a frase padrão? Não gostei de nada. Não gostei de nada. Pô, de nada. Ah, mas legal. Assim, a acústica é um mundo. São muitas coisas, são muitas variáveis, né? Então hoje aqui a gente falou o básico. É mais uma entrada nesse universo, pra você entender um pouquinho como é que é. Então eu queria muito que você guardasse isso, a diferença, tá? Entre isolamento acústico e tratamento acústico. Isso é muito importante você ter na sua mente para te deixar livre para você trabalhar em qualquer local. E aí, então, em qualquer trabalho. E aí, para colocar o pessoal, então, dentro de tudo que foi falado aqui, né? Posicionado, várias dicas, vários exemplos aí do que não fazer realmente e tudo mais. O que você poderia, de repente, pontuar que ela poderia começar a fazer hoje. Ela pode fazer hoje como um teste, ela pode fazer hoje para ela querer fazer imediatamente algo que ela pudesse realmente aproveitar e entender essa dinâmica que é a acústica e tudo mais, nesses dois pilares que você comentou aí. Certo. Olha, o que você pode chegar fazendo? Você primeiro identifica... Vamos lá, vou definir e depois eu vou falar... Vamos definir. Ó. Isolamento acústico é o quê? Ruídos externos não entrando no estúdio e ruídos internos não saindo. Show. Tratamento acústico é o quê? A gente controlar a reflexão das ondas sonoras no ambiente. É a absorção acústica. Então é aquele eco, aquela coisa que ela fica meio confuso, não é legal você ter isso no estúdio, ok? Então são essas duas coisas, são as duas diferenças. Que muita gente confunde, tá? Agora, o que você pode fazer? Cara, eu acabei de ver o vídeo, vou começar a fazer uma parada aqui no meu home studio. Primeira coisa é você identificar os problemas, os possíveis problemas. Então, começa a testar, olha, e começa a analisar também, lembrar, nossa, eu gravei um negócio, aconteceu isso. Poxa, eu gravei um negócio, aconteceu isso. Nossa, eu tô ouvindo meu vizinho falar. Caramba, eu tô ouvindo um cachorro. Então, você vai analisando isso e você vai lançando, preciso melhorar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Em relação a reverberação, né? Que é a reflexão das ondas. Olha, nossa, eu falo isso aqui, eu faço um estalo assim, tá reverberando muito. Ou quando eu coloco um som alto em bola. Então, assim, você vai analisando isso, cara. A gente pode, de repente, fazer até um material, um guia simples, só para você tentar identificar. Tipo um passo a passo? Um passo a passo, vou providenciar isso pra gente colocar, que eu acho que vai ser interessante, porque é o primeiro passo para você identificar, e aí com isso tudo que você viu no vídeo, você vai conseguir fazer essas gambiarras de improviso, sabe? Mas é simples, cara, é simples, é só você identificar, você já sabe o que tá acontecendo. Porque às vezes você me pergunta assim, poxa, eu não sei identificar, eu não tenho uma técnica, eu não tô em ouvido bom ainda, aprimorado para identificar o que precisa. Calma,
Você já sabe. Se você tá ouvindo essas coisas que eu te falei, se você consegue ouvir muito som externo, pronto, você já identificou o problema. Isolamento acústico. Se você tá falando dentro do seu estúdio, tá dando um eco, você bota um som, tá dando muita reverberação, você sente que o som ele vai inflando assim, vai ficando confuso, tá com problema no tratamento acústico. É simples, tá bom? Então é isso. Pô, pessoal, é isso aí, cara. Foi demais. Acho que tem bastante dicas cara. bastante informação interessante. É lógico que o assunto é muito acústica. extenso. Pô, se você puder ter acesso a buscar informações sobre isso, vai ser algo ainda mais amplo, né? Mas aqui a gente também tá falando com quem faz, né? Vamos conversar. Então, assim, e consegue também perceber o seguinte: se eu tô falando de um material, eu vivenciei esse material, apliquei, Exato. né? Foi exatamente isso. Fez ele acontecer, né? Isso é bacana. Então foi aí mais um podcast nosso a respeito aqui falando exatamente da acústica, que influencia demais no trabalho, né, Henrique? Diretamente. A frase é: a acústica tem que ficar a seu favor, cara. Então, assim, trabalha junto com a acústica nos seus áudios. Porque quando ela começar a influenciar, vai te dar trabalho. Muito trabalho. Legal. Pessoal, olha só, obrigado por estar com a gente aí. Curte aí as nossas redes, assina o nosso canal, participe com a gente. Falem também o que vocês querem, de repente, entender ou conhecer um pouco mais. Pode jogar um tema para nós aqui. O Henrique vai estar aí para estar mostrando para nós o que ele pode estar trazendo de soluções, né? E esse foi mais um podcast HS Pro. Eu sou o Renato Malachini. Eu sou o Henrique Solara. Muito obrigado aí por você tá vendo o nosso vídeo. Quero, igual o Renato falou, né, agradecer demais, porque assim, é muito bom a gente estar falando com quem entende a nossa área, né? Assim, é bom estar falando de áudio, dar aquele alívio. Porque, quem que eu vou conversar de áudio? Como é que é? Então é muito legal falar de áudio, gosto demais, eu sou apaixonado por esse mundo. E é isso. Pessoal, muito obrigado. Um abraço, valeu.